Então, muito bem-vindos à oitava, deixa eu ver se eu não me engano, à oitava sessão do quinto ciclo das Invasoras às Quartas. Um, este ciclo de conferências online é promovido pela INVECO, portanto, a Rede Portuguesa de Estudo e Gestão de Espécies Invasoras, que é uma rede informal da Sociedade Portuguesa de Ecologia, da SPECO, e que tem duas iniciativas que tem mantido desde o início, desde logo este ciclo de Invasores às Quartas, que podem todos ver todas as sessões anteriores, que já são muitas, no YouTube da SPECO. A Eliana já colocou aqui os links no chat. Todos eles foram super interessantes, por isso, se quiserem usar em aulas, para verem, assim como se vê as séries, podem fazer, assim como se faz aqueles dias de ver só séries, podem ver só Invasoras às Quartas. Um, mas a Rede Inveco também tem outra iniciativa que por acaso acabou há muito pouco tempo, que é a Semana sobre Espécies Invasoras, que acabou no dia 31 de maio, e que ainda podem ver assim os reflexos nas redes sociais, e que se estiver aqui alguém, está de certeza, que tenha organizado, está, que eu já confirmei, que tenha participado com atividades, por favor, preencham um questionário muito, muito, muito breve, não chega a 5 minutos, sobre a atividade que realizaram, ok? E tendo feito esta apresentação, diz Beatriz. Não consegui perceber o que é que estavas a dizer. Beta. Ok. Eu não disse nada. Era alguém a Ah, falar, mas eu já ativei o mudo. desculpem. Pronto. Então acho que vou passar a palavra à Eliana para apresentar o nosso ilustre palestrante. Ora, muito bem. Então, boa noite a todos. É com muito gosto que venho apresentar o João Faria. Voltamos ao mar e às espécies exóticas marinhas nesta sessão. O João vem falar-nos de invasoras nos Açores, sobretudo aqui de umas algas, e vamos tentar perceber se estas algas vieram mesmo para ficar ou como é que eles estão a lidar com esta questão lá nas ilhas. O João trabalha na Universidade dos Açores, no Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, o Biopolis Cibiu Açores. É licenciado em Biologia Ambiental pela Universidade de Lisboa, tem um mestrado em Biodiversidade, Genética e Evolução pela Universidade do Porto e concluiu o seu doutoramento em Biologia também pela Universidade de Lisboa, por isso ele tinha andado assim a correr o país. Atualmente, a sua investigação versa mais sobre a biologia, ecologia e evolução destas invasões biológicas, não é? Ele estuda estas espécies marinhas não indígenas que aparecem nos Açores e o objetivo do seu trabalho é caracterizar quais são as principais vias de introdução destas espécies no arquipélago, identificar os fatores que determinam o sucesso ou não de algumas destas espécies nesses ambientes marinhos das ilhas e tentar perceber como é que elas se propagam e quais são os seus potenciais impactos para tentar implementar medidas de erradicação, se possível muito cedo, ou então outras medidas de mitigação. E João, muito obrigado por teres aceitado este convite para participar nas Invasoras às Quartas e eu vou-te passar a palavra. Ok, obrigado. Estão-me a ouvir? Certo? Sim, Muito muito. bem. Certo. Ok, obrigado. Antes de mais, agradeço o convite e parabéns à iniciativa, que é fantástica. Ok? Portanto, eu tentei fazer aqui uma apresentação não muito técnica, porque sei que as pessoas não vão querer ver, provavelmente, modelos estatísticos e gráficos muito complexos. Portanto, uma coisa muito leve para vos falar das algas nos Açores, as algas invasoras e um pouco da atualidade sobre este assunto aqui na região. Ok? Portanto, o primeiro slide que eu vou. Desculpem. Ok. Hum. Ok. É um slide de definições e provavelmente é um slide que é partilhado com todas as apresentações que se fizeram aqui nas Invasoras às quartas, quase provavelmente de certeza. Mas não custa recordar o que são espécies não indígenas, espécies não nativas, portanto, são todos aqueles organismos que são introduzidos em áreas fora da sua distribuição natural por força da ação humana.
quando estas espécies se estabelecem e causam impactos significativos, estamos a falar de espécies invasoras. Depois, numa outra categoria, são as espécies ditas criptogénicas, aquelas que não conhecemos a origem geográfica, portanto é incerta. Mas vamos viajar até aos Açores, ok? Portanto, os Açores, como sabem, têm uma localização estratégica no Atlântico Norte. Portanto, situam-se entre a Europa e a América do Norte. E por isso são um ponto de passagem quase obrigatório para uma série de navios e embarcações de recreio que fazem esta travessia transatlântica. E isto é altamente relevante quando falamos de espécies não indígenas, porque é de facto este a maior via de introdução de espécies NIS nos Açores. E fazem-no através de quê? Através das águas de lastro, portanto, águas que são utilizadas pelas embarcações para controlar a sua flutuabilidade quando carregam e descarregam mercadoria, portanto, podem fazer o transporte de águas de uma região para a outra, libertando a água, estão a libertar de forma inadvertida organismos para essas novas áreas. Obviamente que este processo está sujeito a regras internacionais, ok? Muito apertadas, creio eu. Mas, de facto, a maior via de introdução diz respeito àquilo que são as bioincrustações. Portanto, são todos aqueles organismos e espécies que estão fixas aos cascos das embarcações, às âncoras, às hélices, todo o tipo de palamenta que existe nas embarcações, cabos, boias, e que são transportados de região em região. Este, de facto, é a principal via de introdução de espécies, sobretudo em ilhas oceânicas como os Açores. Um outro mais raro, ou seja, são casos pontuais, mas uma ou outra via de introdução diz respeito à aquacultura e ao comércio de organismos. Eu aqui vou falar de dois animais que não deveria, porque isto é uma apresentação sobre algas, mas um deles são as amêijoas de São Jorge, que foram introduzidas na Fajã de Santo Cristo exatamente para cultivo, para produção, para comercialização. Portanto, foi propositado. Mais recentemente, eu creio que foi agora há 2, 3 anos atrás, apareceu uma população de lingueirão que julgo que no continente se chamam navalheiras, já não me recordo, e eu sou do continente. Eh, uma população na praia de Vitória, na Ilha Terceira, eh, provavelmente associada ao comércio destes organismos, porque existem restaurantes, marisqueiras, portanto, provavelmente terá sido esta a via de introdução desta espécie. E agora, para entrar nas algas, temos o caso da Caulerpa prolífera. A Caulerpa é uma alga verde que foi detectada em São Miguel em 2013. Aqui deixem-me só ver se consigo colocar aqui isto. Portanto, nesta zona oeste de São Miguel, nestes pontos A e B, que são localizações até bastante afastadas de centros portuários, portanto, com pouca ação de tráfego marítimo. E a espécie foi encontrada em poças de maré. Poças de maré que nós sabemos que são utilizadas por pessoas da aquariofilia para troca de águas. E estas caulerpas são muito usadas na depuração da água dos aquários. Portanto, provavelmente poderá ter sido uma forma de uma via de entrada desta espécie aqui na região. Um dos exemplos de uma outra caulerpa é a caulerpa taxifolia, que ocorreu e se espalhou bastante no Mediterrâneo, e crê-se que terá saído exatamente dos aquários de Mónaco, quando foram limpos, ok? Aqui está um exemplo, ela é comercializada, acho que é mesmo uma empresa do Porto, portanto comercializa Caulerpa para a aquariofilia, ok? Uh, Nos Açores, eu não queria falar muito de números exatos, e todos aqueles que trabalham com espécies NIS, geralmente dizer um número específico de quantas é que existem é complicado, porque há uma evolução dos conceitos, os critérios de classificação estão sempre a mudar, há novos dados na taxonomia, em dados moleculares, etc. Portanto, vamos assumir que, e
e estará perto disso. Nos Açores existem mais de 80 NIS, espécies consideradas NIS. E grande parte delas são invertebrados e depois uma outra grande parte, digamos 40%, são macroalgas. Agora, a maioria destas algas são de facto NIS. E mesmo, vamos mesmo ao significado, são NIS, muitas vezes são difíceis de encontrar, algumas aparições mais antigas, em amostragens que se fazem agora já não as encontramos. Portanto, a maioria tem quase nenhum impacto e são de difícil observação. Portanto, depois resta-nos um pequeno número de espécies que são abundantes, são ecologicamente impactantes e tornam-se mais visíveis e por isso mais destacadas. Eu vou falar mais dessas, que digamos que são as caras das invasões biológicas no que diz respeito a algas aqui nos Açores. As primeiras que eu vos vou falar, isto aqui, são duas algas vermelhas do mesmo género, chamadas Asparagopsis taxiformis e Asparagopsis armata. A Asparagopsis taxiformis é uma alga lindíssima, aliás, digo já, que está presente, acho que em todo o arquipélago, é bastante comum. As populações têm-se mantido estáveis há muito. A entrada aqui foi já, julgo que da década de 20, no século XX, portanto, as populações têm-se mantido estáveis durante muito tempo. Foi inclusive já dita como naturalizada, portanto, ainda não saiu da listagem de NIS, talvez por. Não sei bem porquê, por outros critérios, mas já quase que está naturalizada. A Asparagopsis armata é outra espécie invasora, com um caráter muito mais invasora do que a Taxiformis. Possui, como vocês não sei se conseguem ver, tem aqui estes espigões, estas estruturas têm aqui pequenos arpões. Inclusive, esta alga é chamada de arpanoide. E estes arpões facilitam a fixação nas outras algas. Portanto, esta alga é capaz de se fixar em cima das algas das comunidades nativas e crescer em cima delas. Portanto, ocupa o espaço e também compete por luz. Ok? Portanto, ela consegue abafar as comunidades nativas. É uma espécie sazonal, não ocorre durante todo o ano, ou seja, ela surge na primavera e depois, final do inverno, primavera, e depois desaparece no verão. E curiosamente, não, em certos anos, até vê-se muito pouco desta alga. Portanto, há uma sazonalidade não só no ano, como entre anos. Hum, Comum a elas todas, estas ditas invasoras, tem o facto, aliás, não só às algas, mas também a todas as espécies que são invasoras, é a questão de terem um rápido crescimento e uma elevada capacidade de reprodução. As algas, em particular, depois têm uma série de compostos químicos bioativos que as protegem contra herbívoros e também lhes confere proteção ou vantagens na competição com outras espécies. Isto são traços comuns a todas elas. Uma outra alga com algum destaque aqui na região foi a Caulerpa webiana, que foi detectada em 2002 no Porto da Horta. Lá está, mais uma indicação da importância dos portos e marinas para a introdução destas espécies. Foi detectada em 2002 no Porto da Horta e, e julgo que foi a primeira vez que se tentou erradicar estes focos de introdução. Portanto, fez-se uma monitorização, ela estava localizada dentro do Porto da Horta, fizeram-se tratamentos químicos com sulfato de cobre, com cloro, inúmeros mergulhos. Isto, julgo que este projeto, ou teve uma duração de 2, 3 anos. Portanto, foram feitos inúmeros mergulhos, inúmeras missões a tentar erradicar esta espécie. Num primeiro momento, a abundância teve um declínio enorme e parecia controlado, mas claro, se estes processos não se mantêm no tempo,
estas espécies, então num sistema aberto como o mar, inevitavelmente conseguem se propagar. E, portanto, hoje a espécie existe naquele canal que vai do Faial ao Pico e ainda está presente. Ora, mas estas espécies parecem relativamente inofensivas. Aliás, até eu acho que são muito inofensivas comparadas com aquela que eu vos vou apresentar agora, que vocês já conhecem aí do continente, porque também já está aí no continente, que é uma alga castanha denominada Rugolopteryx okamurae. Portanto, é uma alga que é nativa do Pacífico Oeste, da região do Japão, Coreia, China, Filipinas, e foi introduzida no Mediterrâneo. A primeira vez que foi observada foi na Lagoa de Thau. A Lagoa de Thau é uma lagoa costeira no sul de França, que é utilizada para produção e cultivo de ostras. Ostras estas que vêm de onde? Do Japão. E como sabem, as ostras têm aquela rugosidade toda nas conchas, portanto, trazem uma série de organismos no seu transporte, se não forem limpas. Então, inclusive, a Lagoa de Tau é um hotspot de espécies não indígenas. Ela estava presente, portanto, foi detectada, presente, mas não com um caráter invasor. Alguns patches assim espalhados. Isto foi em 2002. Em 2015, 16, ela surge no Estreito de Gibraltar. E aqui sim, já com um caráter completamente invasor, basicamente monopolizando todo o substrato rochoso eh, submerso, ok? E a partir daí começou a espalhar-se para os Açores, Madeira, os arquipélagos da Macaronésia, Canárias, saiu, portanto, aqui no sul de França, saiu para fora, não é, da Lagoa, portanto, aparece aqui também no sul de França, já saiu, já está na costa sul portuguesa e também na costa por aí acima, acho que já há relatos em Cascais e por aí acima desta alga, e também na Galiza, ali mais para cima no norte de Espanha, e aqui, claramente associado. Estas zonas aqui no norte são portos, ok? Portanto, é Corunha, é Vigo, é ali que ela apareceu. E também a Itália, não só aqui em Palermo, também lá está, junto a um porto, mas também aqui já deste lado, em Bari, já apareceu. Ahm, Em São Miguel, a primeira vez que nós encontramos a espécie, estávamos a mergulhar, a fazer a mostragem no âmbito de um projeto diferente. E deparámos com este cenário. Não sei se estão a ver, estão a ver. Portanto, um substrato rochoso a 5 metros de profundidade, monopolizado por uma única espécie, como podem ver. É só uma única espécie que está aqui. Uh, Nós habitualmente, todos os anos, vamos fazer amostragens e ficamos espantados disto ter sido tão rápido e ter-nos passado desapercebido. Nós recuámos atrás no tempo e tínhamos vídeos de uma outra experiência. Vendo agora a posterior, conseguimos ver que já em 2019 tínhamos a presença da alga, ok? Isto é o que se chama uma invasão críptica. Basicamente, esta alga parece com dictiotas, que são outras algas que existem aqui nos Açores. E nós, em 2019, nem prestámos atenção a isto. Portanto, porque parece mesmo uma dictiota presente aqui nas costas açorianas. Só agora, depois de ver e de saber o que é que temos, com o que estamos a deparar, é que percebemos que ela já estava presente aqui. Isto foi onde? Perto do porto principal da ilha, aqui em São Roque. Ok? Mais uma prova de que provavelmente a sua introdução está relacionada com o tráfego marítimo. Uh, Lá está. Isto são características muito comuns à grande maioria das invasoras, de crescimento rápido, elevada capacidade de reprodução. A Rulopteryx assenta sobretudo a sua reprodução na reprodução assexuada, portanto, estamos perante basicamente uma população que é um clone de si próprio, ok? Um gigante clone. Produz monosporos, que são estas bolinhas que vocês veem aqui. Por cada centímetro quadrado de alga, podem existir centenas destes esporos. Cada um deles tem o potencial de se tornar um novo indivíduo. Portanto, vejam
a capacidade de produção de biomassa que esta alga tem. Para além disso, também faz propágulos da própria tal da planta. A partir desse momento, o que nós fizemos foi passámos a monitorizar ao longo da Ilha de São Miguel, fazer a amostragem todos os anos, tentar perceber a expansão desta alga. E como vocês podem ver, num prazo relativamente curto, em 4 anos, a alga simplesmente deu a volta à ilha toda de São Miguel e estamos a falar com coberturas próximas de 90%, 100% em alguns locais, ok? Portanto, a ilha toda. Também monitorizámos e fizemos amostragens no arquipélago, no restante arquipélago, e a expansão foi muito rápida. Ela hoje, à data de hoje, está presente em todas as ilhas, à exceção do Corvo, mas ainda não fomos lá este ano. É possível que já esteja no Corvo, não sabemos. E depois há uma forte evidência que a introdução da alga esteja associada ao tráfego marítimo. Porquê? Porque em todas as ilhas, a primeira vez que identificámos a alga foi sempre, sempre perto de um porto, perto de uma marina, de um porto de pesca. Para terem um exemplo, em 2022, portanto, esta zona oeste da Ilha do Pico, onde se vê aqui a abundância da Rulopteryx, portanto, este é o lado que está virado para o Faial, também foi uma das ilhas também bastante afetadas. Nós, fazendo aqui a monitorização para este lado sul, não encontramos, não encontramos, não encontramos, e depois temos aqui neste ponto 10 a ocorrência da espécie. Neste ponto 10 é um porto de pesca, ok? Portanto, mais um contributo para esta ideia de que, de facto, o tráfego marítimo é responsável pela dispersão desta espécie, pelo menos ao nível de entre ilhas. Não é preciso fazermos estatística pura e dura para percebermos o impacto que esta espécie tem nas comunidades nativas. Portanto, o que observamos foi uma redução na riqueza e na abundância das espécies nativas, uma alteração profunda na estrutura das comunidades bentónicas, como podem ver pelas imagens. Outra característica desta espécie é que parte do seu ciclo de vida, sobretudo a partir de janeiro, fevereiro e por aí fora até o verão, ela facilmente se desprende do substrato rochoso e depois permanece assim na coluna d'água. Isto gera toneladas e toneladas de biomassa que eventualmente vão parar às praias. E isso tem ocorrido aqui, mas também tem ocorrido no Algarve, em Cascais, que já vi imagens. Portanto, isso torna-se de facto um grande problema. Como vocês podem ver, é uma paisagem totalmente homogeneizada por uma única alga. A comunidade nativa aqui desapareceu. O impacto é significativo nas atividades recreativas, nomeadamente no mergulho. Isto é uma reportagem na RTP Açores em que eles dizem de facto que os turistas planeiam pacotes de mergulhos, de 10 mergulhos durante uma semana, chegam à região, mergulham uma vez e depois desistem, não querem mergulhar mais, porque este é o cenário que encontram. Portanto, um fundo marinho coberto pela alga e a água totalmente turva com algas em suspensão. Não só isso, como aquilo que vos falei, a biomassa que gera é de tal ordem que vai tudo parar às praias, a degradação provoca odores desagradáveis e ninguém gosta, sobretudo nos Açores. Há poucas praias nos Açores e há muitas, piscinas naturais, portanto, zonas de calhau, que são conhecidas, eram conhecidas pelas suas águas muito límpidas, translúcidas, fantásticas. Hoje em dia, sobretudo no verão, tomamos banho numa água cheia de algas, em que não se vê nada a não ser algas. Depois há a questão dos custos da limpeza nas praias, porque é assim, como vos disse, nos Açores existem poucas praias, existe muita zona, a orla costeira é muito cheia de calhau, destas esquadas lávicas e calhau rolado. As algas que arrojam nestas áreas não são limpas, como é óbvio, não há forma de fazer a limpeza nestas zonas. Outro dos impactos é a redução nas capturas, muitas vezes falado pelos pescadores, embora
haja necessidade cada vez mais de tentar de fazer mais estudos e estudos mais aprofundados, tentar perceber se de facto há um impacto nas capturas, nas pescas. Este vídeo é um vídeo de Espanha. Em Espanha, eles há muito mais tempo estão a lidar com esta situação do que nós. E como podem ver, o que a alga pode provocar às redes que ficam obstruídas e aos equipamentos que pode estragar. Depois nós pensamos assim, ok, portanto, em São Miguel, o fundo marinho está completamente cheio desta alga, não se lhe conhece nenhum predador, portanto, agora estou a ouvir som, ok. Não se lhe conhece nenhum predador, um herbívoro, portanto, o que é que se passa com os herbívoros, não é? Onde é que eles andam a comer se não comerem a Rugulopteryx? Portanto, nós pegamos na salema, olhamos para a salema, que é um peixe costeiro, muito comum, é herbívoro, amplamente distribuído no Mediterrâneo e também aqui no Oceano, no Atlântico Oriental, nas costas do continente também. E tiramos proveito de um estudo que já tínhamos, de um estudo histórico feito há 30 anos, pela minha então orientadora de doutoramento, a Ana Neto, e um estudante de mestrado. O que é que eles fizeram? Fizeram a caracterização do conteúdo estomacal das salemas. Pegaram em 50 salemas na ilha de São Miguel e caracterizaram o seu conteúdo estomacal. E nós fizemos exatamente o mesmo agora, depois da invasão da Rulopteryx. Logo de imediato, vimos que encontramos apenas um indivíduo com Rugulopteryx no trato digestivo. E claramente era tão pequeno que terá sido uma ingestão acidental. Portanto, não há qualquer evidência de que a salema se alimenta da Rugulopteryx, como nós já esperávamos. Depois, em termos de compararmos os datasets, o histórico e o presente, em termos de número de espécies que nós identificamos, foi sensivelmente o mesmo. Foi o mesmo. Basicamente, no total, 70 espécies em ambos os estudos, por indivíduo, cerca de 13 espécies de algas por indivíduo. Foi quando olhámos para a composição de quais é que eram as espécies que vimos as diferenças entre os datasets. E a maior contribuição para estas diferenças tinha que ver com a presença no dataset atual de algas coralinas articuladas, do género Elisolândia, Jânias. Portanto, são algas calcificadas, calcárias, rijas, ok? Presentes nos estômagos de todos os indivíduos apanhados agora, depois da invasão. Ao contrário do dataset histórico, em que, se bem me lembro, estas espécies foram encontradas em 2 ou 3 estômagos. E o mais surpreendente é que neste dataset, nas salemas atuais, a a coralina, estas algas são encontradas em elevada abundância. Não só em elevada abundância no estômago, mas em todo o trato digestivo e sem qualquer evidência de que sejam digeridas. Portanto, como podem ver, isto tem que ter necessariamente um custo energético para as salemas. E como é que isto acontece? Portanto, nós aqui nos Açores, eu já vos disse que a Rugulopteryx facilmente se liberta do substrato rochoso, portanto, ela não gosta muito de estar em zonas onde as ondas batem, portanto, naquela zona entre marés muito baixas. O que é que reside aí, sobretudo? São algas coralinas, calcificadas, duras, que aguentam o impacto. Em cima das algas coralinas vive uma série de algas epífitas, de géneros de cerâmios, aglotâmios. Portanto, vocês podem ver aqui, isto é coralina, uma Elisolândia, e depois vem aqui uma série de outras algas vermelhas agarradas à Elisolândia. Portanto, o que nós achamos é que na falta de opção, porque a salema não encontra opções para se alimentar, ela vai a estas algas epífitas e ao fazê-lo tem que necessariamente ingerir algas coralinas que nem sequer as digere. Portanto, o impacto da Rugulopteryx, desta alga, não se limita apenas
a remover as comunidades bentónicas nativas, não é? Mas parece que se repercute também na cadeia trófica, portanto, alterando a interação que existe entre os produtores primários, as algas, e os consumidores, neste caso, a Salem. Como é que podemos gerir esta invasão? O que é que podemos fazer? Portanto, a primeira ideia que nos aparece luminosa é, vamos arrancar e vamos tirá-la do fundo e vamos removê-la. Impossível, não é? Da forma que está espalhada e a forma como tão rápido se reproduz e cresce, é impossível. Portanto, não existe, ao momento, nenhum método de remoção eficaz conhecido. E nós tentámos, nós fizemos algumas experiências de remoções que se deixarmos abandonadas, vocês podem ver na imagem, se deixarmos isto abandonado durante um mês, dois, volta a ser colonizado pela Rugopteryx. Ou seja, qualquer estratégia que vise o controle populacional tem que ser feito quase semanalmente, indo sempre aos mesmos sítios e retirar. Isso é impossível, não é de todo viável. Uh, poderá ser Poderemos pensar em remoções localizadas, em situações de detecção precoce, em sítios onde ela não existe, onde ela aparece pela primeira vez, há- tem que existir necessariamente uma detecção precoce e nós removermos. E nós fizemos isso na Ilha das Flores. Nas nossas amostragens, aqui é nas Lajes das Flores, ao mergulharmos aqui nesta zona, encontramos dois indivíduos de Rugolopteryx e mergulhámos quatro pessoas durante várias horas em toda esta zona. Bem, não tínhamos tempo para fazer mais. E coletámos estes dois indivíduos. Não fizemos mais nada, voltámos lá um ano depois e toda esta zona está hoje em dia coberta de Rugolopteryx. Portanto, mesmo a detecção precoce e mesmo removendo os indivíduos que encontramos, parece não funcionar e tem chances de não funcionar. Já vos falei nisso, portanto, não existe nenhum controle dito biológico, portanto, não conhecemos nenhum herbívoro que se alimente desta alga. A alga produz uma série, como as outras, uma série de compostos bioativos que atuam exatamente como defesas químicas. Aliás, uma das formas de vocês identificarem esta alga ou distingui-la de uma dictiota, que é muito semelhante, é exatamente provar. É picante e é horrível, amarga. Horrível mesmo. Depois, o que é que podemos fazer? Podemos usar como recurso. E, na boa verdade, grande parte da investigação que se faz agora, e até o momento que se fez, sobre esta alga, grande parte está direcionada para aquilo que é a sua valorização, para múltiplos fins. Biocompostos, atividades antimicrobianas, uma série de finalidades. Agora, tem um problema que é, nós temos de ter cuidado ao transformar uma espécie invasora num recurso que pode ser valioso. Porquê? Podemos aumentar o risco de estar a promover a sua dispersão. Para esta alga em específico, não é de todo eficaz, não será de todo eficaz para controlar as suas populações. Uh, removê-la, poderemos estar a gerar impactos ecológicos adicionais e depois, sobretudo, que se ao considerarmos esta espécie como um novo recurso valioso, podemos estar a diminuir aquilo que é a percepção pública dos impactos negativos que estas espécies têm. Isto é muito importante, que as pessoas têm que olhar para espécies invasoras e pensar, não, isto é mau, ok? E não torná-la num recurso, ótimo, ainda bem que chegou, que isto é fantástico. Não. Portanto, a sua utilização como recurso tem que ser muito bem pensada. Aliás, esta alga foi incluída na lista de espécies da União Europeia, de espécies invasoras. Portanto, a sua utilização, segundo as regras e diretivas europeias, em termos de comercialização, é proibida. Portanto, mas não a investigação sobre a sua valorização, ok? O que é que podemos fazer? Resta-nos de fazer nada, não é? E esperar que o problema simplesmente desapareça, naturalmente, ao longo do tempo. E isto não é um caso, não é tão absurdo como se pensa, porque de facto existe o exemplo de populações de Caulerpa taxifolia no Mediterrâneo,
que teve uma fase de grande expansão e de invasão, em algumas regiões, ao longo do tempo, colapsaram e desapareceram de algumas regiões. Não se percebe bem porquê, mas desapareceu. Portanto, talvez deixar o ecossistema responda e se ajuste sem a nossa intervenção, porque, na boa verdade, nós não temos capacidade de intervir quando estas espécies se tornam com esta capacidade invasora tão grande. Um outro exemplo é o sargaço bútico, também uma espécie invasora, ah, que, que neste caso é um estudo feito na Galiza, portanto, onde chegou em 2000, já não me recordo quando, mas não, nos anos 90, se expandiu rapidamente. ah, e vocês veem aqui um gráfico, eu disse que não ia apresentar gráficos, mas afinal aqui está um. Vocês podem ver aqui um gráfico da sua abundância, em termos de, neste caso, biomassa, que vai aumentando, aumentando por aí fora. E depois entra em declínio, como podem ver. Hoje em dia, a alga está integrada na comunidade, é raríssima e não tem nenhum impacto na comunidade nativa. Ok? E porquê é que isto aconteceu? Para já, baixa variabilidade genética. Geralmente as populações invasoras têm uma reduzida variabilidade genética quando comparadas às populações na sua distribuição nativa. E depois houve uma redução na sua performance fisiológica, muito associada àquilo que são as mudanças nas interações ecológicas e à reorganização do ecossistema. Mais um caso de que, se calhar, fazer nada é a única solução que temos. Eu vou-vos trazer aqui, eh, porque é uma alga que é um assunto atual. Eu falei-vos nas vias de introdução, eh, sobre o tráfico marítimo, a aquacultura, comércio de organismos, mas uma das vias, eu não diria via, mas algo que facilita e muito a introdução de espécies são as alterações climáticas. Eu vou-vos dar este exemplo do mar do Sargaço. Portanto, o Sargasso natans fluitans é um complexo de espécies. Portanto, o Sargasso é um Sargasso flutuante. Portanto, eu dito Sargasso holopelágico. São espécies que não estão fixas ao substrato e que estão a flutuar na água. Porquê? Porque têm vesículas aéreas que lhes permitem isso. E sempre estiveram, durante séculos e séculos, restringidos ao Mar dos Sargassos. Porquê? Porque é uma zona, deixa-me ver aqui, é uma zona que está rodeada por correntes muito fortes. Aqui, a corrente do Golfo, depois passando aqui para esta corrente, que é aqui a corrente das Canárias, e depois esta corrente equatorial. Portanto, sempre teve restringido aqui esta zona. O que é que acontece? Em 2019, 2009, 2010, houve, digamos que um relaxo, não sei se posso dizer isso, um relaxo nestes padrões de circulação oceânica, nos ventos e mesmo nas condições climatéricas, que fizeram com que grande parte do sargaço que estava aqui preso, acondicionado, saísse. Ok? Em 2011, eh, começa-se a criar uma população de sargaço no que é hoje chamado de Grande Cinturão de Sargaço do Atlântico. Portanto, que vem desde a África até aqui à zona do Golfo. E nós estamos a falar numa área de gigantesca, isto é quase um continente flutuante de algas, de sargaço, isto tudo provocado pelas alterações climáticas, mas também muito pelo input de nutrientes no oceano. E o que é que isto fez? Fez com que começassem a surgir arrojamentos desta alga em zonas onde nunca se esperaria. Desculpem. Este grande cinturão de sargaço tem crescido todos os anos. Ok? Há uma flutuabilidade, há uma sazonalidade, mas se verificarmos desde 2011, quando ele é detectado, até aos tempos de hoje, está a crescer. Portanto, estamos a falar de toneladas e toneladas de biomassa, que eventualmente vai parar às praias. Quem tem mais sofrido com isso são as praias do Caribe, do México, Repúblicas Dominicanas, etc. Mas também nos Açores.
Ou seja, em 2023, 24, tivemos aqui arrojamentos desta alga de sargaço e também no ano seguinte, como nunca tínhamos tido, portanto, com uma frequência enorme e, sobretudo, a intensidade. Já tinha havido relatos da presença desta espécie, relatos históricos, mas estamos a falar de indivíduos, ok? Indivíduos, mas nunca nesta quantidade. Portanto, provavelmente de agora em diante é expectável que isto se torne mais frequente e que aconteça mais vezes. O problema, atenção, o mar de Sargasso e o Sargasso é uma floresta tropical flutuante, ok? Portanto, alberga centenas de espécies, portanto, deve ser protegido. Agora, o problema é que se espalha tanto e chega às zonas onde antes não chegava, pode trazer consigo uma série de organismos, organismos que podem se tornar, são NIS e que podem se tornar invasores, ok? E estes são os exemplos, não é? Que nós fizemos um estudo com o Sargasso e vimos aquilo que era a sua comunidade de fauna que estava associada. Ora bem, depois de tudo isto dito, eu acho que é fácil nós respondermos à pergunta se as algas invasoras vieram para ficar nos Açores. E provavelmente sim, algumas delas vieram para ficar. A questão é saber por quanto tempo e se algum dia se vão integrar ou naturalizar nas comunidades nativas e quais serão a longo prazo, ou a curto, médio e longo prazo, as consequências para os ecossistemas nos Açores. Não que, portanto, já estou a terminar, não sei se isto já vai longo, bastante. Eu não queria terminar sem dizer o seguinte: nós, e é muito português, isto que eu vos vou dizer, que é nós tratamos dos problemas quando eles acontecem. E ótimo, vamos, qual é a solução? E agora, o que é que podemos fazer? Obviamente que, no que diz respeito a algas invasoras, ou espécies invasoras, com esta dimensão de invasibilidade, não podemos fazer nada, não é? Não há soluções milagrosas. Mas quer dizer, nós conhecemos os vetores de introdução, nós sabemos como é que elas entraram, como é que elas chegam, e que tal nós olharmos exatamente para esses pontos de entrada. Portanto, no que diz respeito a espécies marinhas, NIS, nós temos é que implementar programas de monitorização para detectar estas espécies precocemente, assim que elas chegam, e agir imediatamente. No caso de NIS marinhas, temos que garantir que são aplicadas as normas internacionais do que diz respeito às águas de lastro, mas, sobretudo, incentivar a limpeza das embarcações, dos cascos de embarcação e de toda a palamenta de embarcação. Obviamente que isto só se faz com campanhas dirigidas às pessoas, aos utilizadores do setor marítimo e à comunidade local, porque no final do dia são eles os vetores de introdução destas espécies de região em região, pelo menos através do mar. E acho que com isto termino. Obrigado e estou disponível para qualquer questão que tenha. Boa noite. Boa noite a quem tinha chegado. Chegou muita gente enquanto estavas a falar, João. Muitíssimo Bolas. obrigada. Eu não sei se estou fascinada, se estou assustada. Acho que é assim um misto. Portanto, foi super interessante, mas também é uma dimensão muito assustadora das invasões, ou não poder fazer nada. Já temos aqui uma série de perguntas no chat que se foram acumulando. E vou começar pela primeira, que está aqui, da Maria Cândida Pires, que está impressionada com o impacto do Regulorpteryx e que tem uma dúvida, que é como é que esta espécie ocorre no seu habitat de origem? E depois, ou seja, nessas zonas, como é que o equilíbrio é estabelecido se depois nas outras não consegue estabelecer? Pois. eh, mas isso é uma característica das espécies, não é? Que são invasoras. Basicamente, ela no seu habitat natural é comum, é? Mas obviamente não tem este comportamento. Uh, Em áreas invadidas, tem este comportamento porque simplesmente encontrou condições favoráveis ou excepcionais para se estabelecer e reproduzir.
Mas isto, na verdade, é uma super espécie, porque tem uma capacidade enorme de reprodução e eu não sei como é que vamos parar e, como é que vamos poder controlar esta expansão. Não sei. Hoje em dia há modelos de previsão de distribuição desta espécie já feitos que apontam para um cenário de o Mediterrâneo todo com isto, ok? Não sei se respondi. Sim, sim. Ou seja, na verdade, o que acontece é que ela, provavelmente no habitat nativo também tem, ou quem Óbvio, arruma, ou outras espécies de algas conseguem como conviver é, com ela, como é vão óbvio, mantendo é um o sistema equilíbrio. que já está em equilíbrio, portanto, e provavelmente existem herbívoros que se alimentam desta alga, como é óbvio, mas aí lá está, é um ecossistema que já está em equilíbrio não isto. Uhum. Temos aqui uma pergunta do João Coelho, que eu acho que acabaste por responder um bocadinho no final, mas eu vou fazer na mesma hipótese complementar um pouco, que ele pergunta se é possível e execuível criar legislação que torne obrigatório, por exemplo, a limpeza em ambientes controlados dos cascos dos navios para mitigar a propagação destas espécies. Pois é, pois é. Quer dizer, lá está. Leis e leis e leis e obrigatório, 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 mas se não houver monitorização, fiscalização, se não houver consciencialização também das pessoas para o fazer, não serve de muito, não é? Nós obrigarmos. E depois não é só isso. Uh, Grande parte das zonas portuárias não tem condições para o fazer. Portanto, aqui nos Açores, nem todas as ilhas têm condições para, por exemplo, limpar uma embarcação em doca seca, porque tudo o que for limpo vai parar à água. Ok? Eu tenho vários registros disso, fotográficos. Tudo o que é limpo com um jato de água, e muitas vezes delas são espécies invasoras, estamos a falar de cracas e outros, que vão parar à água diretamente. Portanto, quer dizer, estar a limpar para voltar para a água não funciona. Não vai Portanto, acontecer. ah, a legislação, obrigar a limpeza, não sei, difícil. Eu acho que passa muito mais pela educação. As pessoas perceberem que é preciso, é fundamental. E sobretudo aqueles que andam no mar, não é? Que têm embarcações, são amantes do oceano, deviam ter essa consciência. Eu posso acrescentar uma coisa ao que o João estava a dizer. A Organização Marítima Internacional, não é, que tenta pôr alguma ordem, sobretudo no grande tráfego do grande transporte marítimo, aprovou, e Portugal é um dos signatários, a Convenção das Águas de Lastro, não é? E isso obrigou, por exemplo, a que os navios tivessem que se modernizar, porque houve uma série de anos para se adaptarem e, entretanto, têm que cumprir regras que obriguem ao tratamento dessas águas, ou então a maneira de lidar com elas no despejo, uma série de regulamentação. E os portos agora têm uma obrigação de monitorizar, não é, aleatoriamente, fiscalizar navios para perceber se estão ou não a implementar essas medidas e diminuir o risco. É o que o João diz, não é? Tentar prevenir. Ah, outra coisa, outras guidelines, como é que eu ia dizer, outras recomendações não tão vinculativas como esta, que esta também não é vinculativa, não é uma convenção. Portugal assinou, ratificou, ou seja, propôs-se a implementar nacionalmente medidas que ajudassem a implementar isso. A outra que ainda não está nesse nível, digamos, de formalidade, que é das incrustações também. Existe uma série de recomendações, eu até vou pôr o link aqui, porque também há disposto, também há em espanhol, vocês podem ler, também avançado por grupos de trabalho no âmbito desta Organização Marítima Internacional, para tentar para estes grandes navios também implementar algumas regras que também se podem aplicar às tripulações e navios de recreio, mas pronto, se quiserem ler um bocadinho mais sobre Não, isto, sem dúvida. vão dizer, é extremamente complicado Mas, a É. aplicação em algum. mas lá está, são guidelines, são sugestões, portanto, não se obriga ninguém a fazê-lo. Mas deixem-me agora dizer, porque agora recordo-me que, e acho que foi há bem pouco tempo, em 2023, que na Nova Zelândia implementou regras bastante, e aliás, são dos países mais, a Austrália e a Nova Zelândia são dos países mais avançados no que diz respeito à proteção do seu ecossistema marinho e, sobretudo, a lidar com estas espécies invasoras ou NIS. E então, na Nova Zelândia, as embarcações para entrarem nos portos da Nova Zelândia têm que, antes da chegada, mostrar que fizeram limpezas, nos cascos da embarcação.
ok? Com provas visuais, inclusive. Eu tenho que mostrar fotografias, etc. Caso não o façam, têm que se comprometer à chegada, no prazo de tem 24 horas, para fazer uma limpeza com empresas que estão acreditadas pelo governo, ok? Portanto, isto muito à frente do que aquilo que nós fazemos aqui. Uhum. Há aqui uma Bom, outra questão que eu não sei quem pergunta porque vem de um telemóvel, de um Samsung, mas eu vou ler, e que diz o seguinte: a União Europeia não permite a comercialização de Rugolopteryx. Este é o único ponto onde não concordo com o João. Podemos encarar uma invasora como um recurso. Mas, João, queres. Não, mas eu não emiti nenhuma opinião, ok? Portanto, o facto é que esta espécie está incluída numa listagem europeia que prevê exatamente isso, com um grande condicionamento relativamente à utilização destas espécies para comercialização. Não se pode tocar, não se pode transportar, não se pode fazer aquilo. É uma listagem enorme. Portanto, não sou eu que o digo, ok? Portanto, a minha posição situa-se um pouco entre os dois mundos. Uh, Acho que faz sentido nós não utilizarmos comercialmente, tem algum sentido, mas também quer dizer, a biomassa que gera é tão grande, que também faz sentido que possamos utilizá-la. Agora, o que eu acho é que essa utilização tem que ser feita com regras muito claras, muito específicas e, sobretudo, eu diria que controlada a nível governamental. Ou seja, ser o governo talvez a gerir essa valorização desse recurso. Portanto, calma, eu não digo que não se possa usar, ok? Mas tem Ah, que ser. Sim, sim, força, Eliana. é só para dizer que é o Henrique Ramos que fez que estava a fazer esta Ok, pergunta. ok, E fantástico. agora já deixou aqui o nome no chat. Obrigada, Henrique. E que sim, que diz que a DQM tem orientações específicas quanto às águas de lastro, exatamente, que advém desta Bem, Convenção tá, tá. Internacional. E se Deus quiser, vão ter também mais exigentes daqui a uns tempos com as de biofauno e também das incrustações. Não sei se vocês têm alguma outra pergunta diferente. Estou aqui na estão lista. aqui muitas. Podemos ir fazendo por ordem, se calhar está. A Maria Pontes de Azevedo primeiro perguntou se haverá uma invasora da invasora do Golopteryx, mas eu acho que depois abaixo esclareceu, ela estava a perguntar é se haverá alguma invasora que possa entrar que depois compita com a Rugolopteryx e consiga resolver um problema criando outro, Pois, basicamente. pois Ou temos seja, outro há problema. conhecimento de algas mais Não, o que acontece, robustas. isso é curioso falarem nisso, porque acontece numa conversa com a Maria Altamirano. A Altamirano é do grupo que basicamente identificou a espécie no Estreito de Gibraltar, a primeira vez, e tem feito muita investigação sobre isso. E ela diz que de facto, as algas invasoras parece que são sempre mais invasoras do que as anteriores. Portanto, agora, é difícil pensar, não sei se viram um vídeo, mas ao vivo ainda é pior, mas é difícil conceber uma alga ainda pior que esta. Portanto, não sei o que nos espera. Eu tenho aqui uma pergunta da Susana Ferreira que diz que esta espécie está a causar muitos constrangimentos, não só ao nível balnear, mas também ecológico, e se há já alguns protocolos ou listas de recomendação para evitar a propagação que possam ser partilhados e que os municípios possam saber um bocadinho melhor como proceder quando detectam esta espécie. Pois, difícil, não é? Uh, não, a recomendação, quando detectam esta espécie, não há muito a fazer, na boa verdade. Como vos disse, detecções precoces parecem uh, não funcionar. Difícil. Eu acho que é, de facto, quando esta espécie se instala, dificilmente podemos fazer, seja o que for, a não ser minimizar aquilo que são os seus impactos, e no caso desta alga, que é quando ela arroja e faz aqueles arrojamentos enormes, massivos, tem que ser limpo e é isso.
Eu até aproveitava, porque temos aqui connosco, não sei se ainda está cá, a Luísa Custódio. Boa noite, Luísa. A Luísa pôs no chat que é do CCMAR, no Algarve, é um centro de investigação no Algarve, e é coordenadora do projeto REVAL, que se foca na mitigação de espécies invasoras, algas e plantas das zonas costeiras. Não sei se a Luísa quer acrescentar alguma coisa a esta questão de medidas, porque eu sei que aí no Algarve estavam a tentar também com os municípios, fazer algo em relação à Rulopteryx, não era? Não sei se a Luísa tem ideia de como é que está isso. Até ia ser uma das nossas palestras deste ano, mas ficou adiada para o próximo ciclo de invasora das cordas. Não sei se a Luísa ainda aí está. Talvez não esteja já. Não, já, não. Está uma Não luz te- acalado, mas não é. Não. Não, acho que já não está, é pena, mas sim, mas pronto, eu sei, é complicado, exato. Nós sabemos que há qualquer coisa que estão a tentar fazer com os municípios para saber como gerir, como mitigar, não é? Sobretudo nesta época balnear, que põe um problema ainda acrescido. Provavelmente informação relacionada com o que fazer, não é? Não é? Como retirar, onde colocar, o que E é que colocar. fazemos. Eh, Provavelmente isso, sim. Há alguma investigação, porque há aí uma pergunta qualquer no final, em relação a isto, não é? Se a nível nacional existe consciência política dos Ministérios do Ambiente, APA e CNF para exercerem ações nacionais concertadas com a investigação sobre esta matéria. Ou seja, nós temos os financiamentos nacionais de projetos, e às vezes alguns dedicados a espécies exóticas e invasoras, sobretudo, né, que apresentam mais risco, e que financiam algumas de alguns estudos que nós vamos desenvolvendo, não é? O João terá alguns desses, e eu sei, por exemplo, que algumas das aplicações que o João mostrou estão a ser alvo de investigação, né? De potenciais aplicações, como viram, a água tem uma série de propriedades químicas com diferentes aplicações e estão a ser feitos trabalhos para tentar perceber se pode, pelo menos, Muitos, não é? muitos projetos que Não nesse é? sentido. Aliás, a maior parte da investigação que se faz agora é sobre a sua valorização, né? O potencial que tem, e parece ter. Agora, se isso vai traduzir num produto, não sei. Pois, pelo menos é uma tentativa, não é? De minimizar os custos associados à gestão deste problema, da mitigação. Mas não sei se tem mais perguntas no chat. Estão aqui mais perguntas, estão aqui mais perguntas. Está aqui uma pergunta do José Alberto Matos, que pergunta: com as alterações climáticas, pode acontecer a médio prazo a Posidónia oceânica, que é a conta marinha típica do mar Mediterrâneo, e que o José viu em Ilhas Múrcia, se é provável que ela chegue ao Algarve e depois aos Açores ou à Madeira, ou é uma espécie que necessita de algas mais calmas e quentes e por isso no oceano se calhar atrapalha. Para mim, Eu a, acho que sim, A mas se calhar Posidónia, aliás, uma das algas que está a sofrer com a invasão da Rulopteryx são exatamente as pradarias de Posidónia, ok? Portanto, Sidónia é nativa, certo? Ou é é nati- outra Posidónia? É nativa e é uma é nativa, sim, é uma erva marinha, como é as uma osteiras. erva. Exato, sim. Por isso, à partida, não terá aqui as condições para se estabelecer, mas também não teria o caráter invasor que tem estas algas. Tem um método, um modo de Quem é o doce da avó? Ai, Olha lá. há aqui alguém Com o doce da avó. Ou seja, tem métodos de propagação também, não tem este caráter invasor que têm estas algas, também não poria um risco como estas, e seria provavelmente a estabelecer-se, talvez no Algarve tivesse ainda algumas condições, mas nas outras regiões não não conseguiria. parece. Exato. Mas temos aqui uma pergunta muito geral do Miguel Bragança, que pergunta quais é que são as espécies invasoras marinhas mais problemáticas em Portugal? É Quem é que consegue este, responder? é esta, não há outra. Neste momento está, não é? Está No É um grande top, no problema, não top é? dos Portanto, tops. não é? No top dos tops. É que põe todas as outras que nós conhecíamos Sim. simplesmente num patamar muito. Afinal, não faziam nada. A rapidez com que ela se estabeleceu e que cobriu tudo, não é? Foi Tudo, uma tudo. drástica mudança. E está a subir por aí em cima, acho eu, no continente. Acho que, aliás, acho que a equipa do Algarve terá mais dados sobre isso. Está a subir pela costa portuguesa por aí acima. assustador, sim.
Ahm, Temos aqui outra pergunta, eu acho que é do Henrique. Não é uma pergunta, é um comentário, mas que eu acho que é interessante partilhar. É um Samsung, que se calhar é o Henrique de há bocadinho, que diz que gostou muito da apresentação e que ele trabalha no C-Expert, comercializam macroalgas e que a Globotérica tem tido um impacto gigantesco na sua atividade. Que estão a tentar transformar limões na. Eu agora fiquei a pensar que estava a usar os limões. Mas é um comentário a brincar. Então, Está a tentar transformar limões em limonada, por todo lado se procuram aplicações para a dita, mas não faz sentido proibir a sua comercialização. Perder só o impacto aqui também na atividade de quem comercializa macroalgas. Eu acho que também convém, se calhar, esclarecer um bocado esta questão da comercialização, não é? Porque, por exemplo, nós vimos, o João deu o exemplo da aquariofilia, não é? Quando nós estamos a falar do comércio livre, em que as pessoas depois têm as plantas em que podem escapar para o ambiente e que estão em condições não controladas, é uma questão. Isso é proibido, sobretudo para esta questão na lista, não é? Negra, digamos. Uh, mas quando se está a falar já numa fase em que há um problema ambiental e depois há medidas, programas de medidas de mitigação, já é um outro contexto e geralmente essa dita comercialização ou canalizar as espécies para aterros ou o que seja, o uso das espécies já é tido noutro contexto e já com outras regras e outros cuidados. Por isso são fases diferentes e convém também. Não quer dizer que não haja o tal risco que o João falou, não é? Que é tornar claro, um recurso e que depois incentiva a atividade económica e a dependência disso é um ciclo vicioso, mas é diferente e convém. Sim. e E depois acho que é depende, diferente em duas depende coisas. e depois depende de espécie para espécie, porque nós temos os casos de sucesso, como o peixe-leão, que é comercializado. O caranguejo também é comercializado, apanha-se, come-se. Portanto, há casos que é possível fazê-lo. Há casos em que os planos nacionais que já estão ou publicados, ou alguns estão quase a ser publicados, mas, por exemplo, o Agostinho Vermelho, que está publicado, considera, com regras estritas e com licenças, a apanha como forma de controlar. Isto está contemplado no Plano Nacional de Ação. Ok? Ok. E mesmo, claro, há uma diferença entre valorizar a espécie enquanto ter pagos viáveis, que não é possível, exceto com autorizações que são contempladas na legislação, ou valorizar a parte morta, ou seja, plantas que foram removidas, plantas ou espécimes, pode ser de outros grupos taxonómicos, que foram removidas do meio com o objetivo de controlar e resultou uma biomassa, mas que já não tem propágulos viáveis, pode ser encaminhada para alguma valorização. Mas isso lá está. Depende da espécie. Nesse caso, Claro. serve para controlar a população. Num caso como a alga, esta alga, nenhuma, eu não acredito que nenhuma remoção ou utilização desta alga tenha algum impacto no controlo Uhum. da mesma. Não, não vai ter absolutamente nenhum. Hum. Ela ocupa rapidamente tudo outra vez. Temos aqui uma pergunta curiosa da Maria Pontes de Azevedo. Pergunta se com engenharia genética será possível acabar com a Rhodolopteris. Alguém a trabalhar nesse tipo de abordagem? Eu não conheço. Não que eu conheça. Pois, não se esqueça, pois, estamos a falar num sistema aberto como o oceano, não é? Ela tem esta característica de ser basicamente uma população clonal, não é? É um clone de si próprio. E, portanto, está mais sujeita a alterações ambientais e que, por força disso, possa sofrer ou não. Portanto, agora, manipulação genética, não, não conheço. Há aqui uma outra questão, acho que também é da Maria Pontes de Azevedo, que é: seria possível um robô submarino eliminar a alga? Obrigada. Então, Não, não. A resposta é não. Realista. A É a minha resposta resposta. realista. A minha resposta é não.
E daquelas imagens que tu mostraste, não é? É Não, não, uma é impossível, é dimensão impossível, impossível. brutal. No início da invasão aqui nos Açores, até se falou, até houve mergulhadores aqui que queriam se juntar, vamos juntar 20, 30 pessoas e vamos começar a tirar algo. É irrealista, completamente. Eu tenho um jardim de 10 metros por 10, eu não consigo controlar as ervas daninhas que vão aparecendo e é limitado, não é? No oceano é impossível, não é? Há sempre propágulos espalhados por todo o lado, portanto é impossível. E como é que é a ecologia, em termos de clima? Alterações climáticas podem favorecê-la ou desfavorecê-la? Ah, podem favorecê-la. Desculpem, é que está Com na o hora. aumento da temperatura, ela será favorecida e não desfavorecida? Favorecida, ok? Ok. Portanto, aqueles que são desculpem, é a hora das crianças. Olha, nós também já passamos a nossa hora. Ahm, nós, Eu acho que já estão quase todas as é o perguntas. que faz temas interessantes. De qualquer das formas, o que nós podemos fazer é nós podemos Desculpem, recolher, não faz mal, João, eu estás também é uma libertado. espécie invasora aqui. É que Não, eu não às é vezes nada, não não é nada, consigo, não digas às isso de vezes não parar. consigo controlar também, ok? Muito Não, difícil. nós recolhemos as perguntas que não As sejam perguntas respondidas perguntas, e a e justiça. enviamos por e-mail e o João depois, quando Pode tiver ser. tempo, tenta E responder. já temos aqui Ok. algumas pessoas a dizer que te vão contactar, o Henrique Ramos, por Força. exemplo, por isso nós depois, quem tiver dificuldade pode contactar-nos que nós depois pomos em contacto com o João ou e-mail, se não conseguirem encontrar. Ok. Certo, obrigado. Está bem? João, Tá. obrigada. Obrigada a nós, João. Nós Tá bem. realmente Foi passamos um da hora. prazer. Obrigado. Bom, Boa noite a Ok. todos. Boa noite a E não todos. se esqueçam que para julho ainda temos uma última sessão de Invasoras às quartas, que será no dia, deixem-me ver aqui que não sei de cor, dia 15 de julho no dia 15 de julho. e Pouco antes de irem para férias. é o Filipe Ribeiro, do Mare, que nos vem falar sobre a harmonia do impossível entre a gestão dos peixes invasores e a gestão da pesca lúdica e desportiva nos rios portugueses. Muito interessante. Tem sido umas notícias também muito importantes Dentro acerca da água Vou na mesma. assustar-se. do Silu. Certeza que Vou ele assustar-se. um beijinho. Obrigada a todos. Muito Boa boa noite a noite. Boa todos. noite a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada, sim. Boa noite. Boa noite.